todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de foco, todo mundo decidido a ser servidor, a dar o seu melhor todos os dias. E lá no serviço público também, né, gente? Porque o serviço público, obviamente, precisa de bons servidores. Então, nós vamos corrigir uma prova super recente da banca IBGP. É uma banca pequena, mas ela faz muitos concursos. Entre eles, está previsto aí o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, que é um concurso para fiscal de parques. Esse concurso da última vez foi feito pela FUMARC, que trouxe uma prova bem elaborada e difícil, né? E agora a gente está aí com a IBGP fazendo a prova da Fundação de Parques do município de Belo Horizonte. Então nós vamos corrigir essa prova, que é uma prova bem legal para vocês entenderem o processo aqui da organizadora. Bora de IBGP, e aí vocês vão ver que ela é uma banca bem variada mesmo. Para começar, uma interpretaçãozinha de textos, né? Para a gente aquecer aqui. Texto é paciência, todo dia eu falo isso. Sabe quem erra a questão de texto? Quem é muito afoito, quem tem preguiça de ler mais de uma vez, quem não dá o braço a torcer de que não entendeu de primeira. Se você mantiver o foco, ler o texto um pouco devagar, né, mais pausadamente, fazendo as referências que são necessárias, fazendo os desdobramentos necessários, se a prova for uma prova justa, você vai encontrar as respostas. No caso da IBGP aqui, a gente tem uma prova justa. Por que eu estou falando se a prova for uma prova justa? Porque existem provas, obviamente, mal formuladas, e aí, nesse caso, eu sempre vou explicar para vocês. A resposta não está no texto simplesmente porque quem fez a questão delirou. Mas não é o caso da IBGP. Por exemplo, ontem nós fizemos uma prova da FCC também, uma prova que eu falo que é justíssima. Tudo estava dentro do texto. Estava difícil? Estava, mas estava dentro do texto. Então, aqui, a gente vai encontrar um cenário parecido. Tudo está dentro do texto, né? Apesar das dificuldades que eventualmente existem nas questões. Em 1487, aqui ó, caberia uma vírgula em caráter facultativo. Eu vou explicando essas coisas porque elas podem ser objetos de prova, né? Isso é uma adjunta adverbial de pequena extensão. O ideal é que houvesse essa vírgula, mas na falta de tu, vai sem mesmo. Então, em 1487, foi lançado O Martelo das Bruxas, um livro que ensinava as pessoas comuns a identificarem feiticeiros. Ó, ensinava as pessoas comuns a identificarem. Essa crase aqui não tá boa, não. Um livro que ensinava pessoas comuns a identificarem feiticeiros. Ensina alguém a algo. Beleza, eu não posso corrigir o texto da prova. Vocês entendem isso? Tipo assim, Flávio, você pode sair retificando o texto da prova? Falando assim, vamos mudar isso? Não, mas é importante a gente comentar aqui como é que veio, né, o cenário. A utilizarem a tortura para conseguirem confissões e a prepararem os rituais para matar os hereges na fogueira. A obra assassina foi um sucesso editorial e influente nos primórdios da imprensa. Então, lá no início da imprensa, né? Primórdios da imprensa no início. Enquanto a tipografia firmava-se como instrumento de combate ao analfabetismo, aquele livro difundia desinformação. Então, aqui, ó, a gente tinha tipografia para dar conta do analfabetismo e o livro em questão, que é o Martelo das Bruxas, difundia desinformação, ódio e medo. Hoje a gente tem isso aqui, né? Suas mensagens tornaram-se memes dispersados além da tipografia. Então, memes aqui. Meme é um termo criado pelo biólogo Richard Dawkins em 1976 para descrever ideias que se espalham por repetição. Então, ó, ideias que se espalham por repetição. Esse é o termo cunhado pelo biólogo. Então, marcando aqui as principais partes do texto, beleza? O meme é eficaz se for difundido indefinidamente e facilmente recordado, resistindo quase que imutável por gerações. Então, imutável por gerações, ele perdura no tempo, né? Então, a ideia que precipua do meme é perdurar ao longo do tempo. Então, ele mantém o seu registro na memória, beleza? Aí a gente tem aqui, ó, terminando, este significado é mais abrangente do que a nossa intuição dá a esses pedaços de informação massivamente presentes nas mídias sociais. Então hoje a gente acaba entendendo o meme como uma alegoria, mas aqui a gente está explicando um pouco mais profundamente que o meme tem a ver com
algo que se repete, que não se perde no tempo, né? Então, um conceito um pouco mais sofisticado do que o que a gente usa para redes sociais. O espaço digital concede mais uma via de difusão de memes. Então, eles existiam antes do espaço digital, né? Isso aqui é o que a gente chama de inferência. Olha aqui, ó. O espaço digital concede mais uma via, quer dizer, existem outras. Isso aqui é que a gente precisa aprender para poder fazer a leitura adequada do texto. Então, códigos digitados compartilhados repetidamente criam e consolidam hábitos, linguagem, senso de grupo, as bases necessárias para a elaboração das teorias conspiratórias. Estas, fazendo referência ao que foi imediatamente citado, podem cristalizar a violência online para agressões de fato offline. A época da pandemia da Covid-19 traz, aqui ó, essa vírgula também está errada, porque ela separa o sujeito do predicado. Igual eu falei, gente, eu tento resistir a não corrigir o texto da prova, mas às vezes o erro é tão grosseiro que a gente precisa corrigir para o aluno também ter uma noção de que aquilo ali não existe, né? Depois a gente vai e reproduz isso na redação, aí dá errado, né? O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, associou a pandemia às migrações. O ex-ministro italiano, Matteo Salvini, culpou os refugiados pelas infecções na Itália. Muçulmanos foram responsabilizados pelo dispersar do vírus na Índia. Africanos na China foram discriminados. Nesses cantos do mundo ocorreram violência física contra vulneráveis. Então, aqui, ó, o ideal também é que houvesse uma vírgula, né, uma adjunta adverbial de grande extensão. Memes viajam e são aceitos passivamente, obliterando a inteligência e o pensamento crítico. As ameaças abstratas, como a de destruição da cultura e da perda da identidade local por hábitos de migrantes, se espalham mais do que as notícias sobre perigos concretos. Então, essas ameaças abstratas, quer dizer, esvaziadas, né? Como se fosse haver a destruição da cultura, a perda da identidade, mas ele está dizendo que nada disso é real. Então, esse abstratas aqui no sentido de ameaças vazias, sem sentido. Pedaços de informação distorcidas trafegam mais rapidamente do que estudos completos sobre incômodos problemas. Então, ele está falando aqui, um monte de desinformação, informações distorcidas, desinformação, um monte de desinformação circula muito mais rapidamente que estudos complexos sobre problemas importantes, incômodos, né? Suposições, ilações, fortalecem as bases emocionais que inflamam preconceito e racismo. Então o texto fala de preconceito, de racismo, de ódio e mostra que muitas vezes os memes acabam carregando essa roupagem. Não meme no sentido que a gente conhece, né? No sentido de uma imagem alegórica, mas meme no sentido de uma notícia falsa. Além disso, transmitem angústia, horror, medo, portanto, incitam a lógica da autodefesa. Então, geram reflexos aí. Então, observe que aqui ele tratou meme como um termo mais amplo. Ó, é eficaz se for difundido indefinidamente e facilmente recordado, resistindo quase que imutável por gerações. Este é o significado mais abrangente do que a nossa instituição dá a pedaços de informação massivamente compartilhados em redes sociais. Bom, então a gente já fez um estudo do texto, já marcamos os pontos mais relevantes e agora nós podemos analisar as questões. Sempre tendo como referência o seguinte, o que eu vou considerar como erros das alternativas? Desculpem. O que eu vou considerar como erros das alternativas? Uma alternativa que extrapola o texto, então extrapolar o texto. Limitar o texto, ser parcial, que no caso aqui é trazer uma opinião que não está no texto, tá? É de parcialidade, tá? Então, ser parcial, opinião não contida nos limites do texto.
Sempre bom a gente retomar isso aqui. O que mais que eu vou considerar como errada? Uma alternativa contraditória em relação ao texto. Então, extrapolar, limitar, ser parcial, contradizer o texto. E uma alternativa que não abordar o conteúdo do texto, ó, não abordar o tema do texto. E pode aparecer, porque aqui ele dá um conceito específico para meme. Então, a gente tem que pensar nesse escopo enunciativo. Então, eu estou sempre procurando esse tipo de erro nas alternativas para classificá-las como erradas. E, obviamente, eu preciso que o texto reforce a minha alternativa. Então, vamos lá. Sobre o texto, é correto afirmar que a mídia digital jornalística cristaliza a violência online e a transforma em agressões concretas e reais offline. Não é a mídia digital jornalística, existe essa possibilidade, mas o agente não é isso aqui, tá? Então, muitas vezes, o compartilhamento de notícias falsas gera a violência online e transforma essa agressão em uma realidade offline. Mas eu vou voltar ao texto para te mostrar que isso aqui está errado, tá? Atribui-se a tipografia como responsável pelo trânsito de informações distorcidas e pela propagação do medo. Não, a tipografia era para conter o analfabetismo. O problema é que o compartilhamento de informações distorcidas acabou gerando medo. Então, a tipografia tem a ver com analfabetismo. E isso tudo eu vou te mostrar lá no texto. Notícias apócrifas sobre as ameaças reais potencializadas pelos memes são as mais disseminadas no espaço digital. Não, no espaço digital não vão ser apócrifas, né? Na verdade, são várias notícias. Uma condição para que os memes sejam eficientes é sua permanência ao longo do tempo na memória das pessoas. Isso aqui é o que está no texto, especificamente no segundo parágrafo. Então, no segundo parágrafo do texto, a gente tem esse componente aqui. O que é importante? Vamos lá, voltar ao texto para a gente entender todas essas questões. Em relação à violência online e offline, olha aqui, ó, as teorias conspiratórias é que podem, né, conduzir a isso, e não a mídia. São as teorias, a mídia pode divulgar coisas adequadas. Então, ó, uma alternativa já está aqui. E o exercício é esse, gente, de localizar a informação dentro do texto. A outra alternativa está falando o seguinte, ó, que a tipografia tinha a ver com medo, com ódio. Não, a tipografia afirmava-se como instrumento de combate ao analfabetismo. E o livro ao qual ele faz referência é que gerava desinformação, ódio e medo, tá vendo? Bom, o termo meme, tá? Ele é eficaz especialmente pela sua capacidade de perdurar ao longo do tempo. Então, ó, ele é eficaz se for difundido indefinidamente, facilmente recordado, resistindo quase que imutável por gerações. É o que o texto traz, tá vendo? Então, nós estamos pegando elementos dentro do próprio texto para justificar o que a gente tem como alternativa correta. E aqui, então, a gente sabe que a letra D, ela está bem trabalhada dentro do texto, né? Ela foi colocada aqui. E isso aí é que importa para nós. Tipo assim, é isso que faz o quê? Essa lógica da questão, beleza? Bom, voltando aqui ainda, isso aqui falava sobre bruxas, né? Então, só para a gente ter essa noção aqui das alternativas. Esse termo aqui, né, é uma obra religiosa ou vamos dizer assim, que não fala nada no texto, tá? Então, notícias apócrifas, na verdade, são notícias falsas sobre ameaças reais também, né? Não são ameaças reais. Na verdade,
Ele está mostrando que são ameaças abstratas, vazias, tá vendo? Como a destituição da cultura e a perda da identidade, que essa alternativa está nesse pedacinho aqui, tá? Como a perda de identidade por hábitos de imigrantes se espalham mais do que as notícias sobre perigos concretos. Então, olha o que a gente tem. Esse pedacinho aqui, ó, legitimando o erro da letra C. Então, notícias falsas sobre ameaças vazias, não são ameaças reais, vazias, abstratas. Então, é isso aqui, potencializadas pelos memes, são as mais disseminadas no espaço digital. É isso que está falando, beleza? Então, não é isso. Na verdade, são notícias falsas. Então, ó, letra A. Mídias digitais cristalizam a violência? Não. Na verdade, o que cristaliza a violência? Tá aqui, ó. Teorias conspiratórias, porque aí você corrigiu mesmo. E é paciência. Atribui-se à tipografia, né, a função de alfabetizar. Essas informações distorcidas estavam ligadas a um específico livro que ele menciona no texto, logo errada. Aqui não são notícias apócrifas sobre ameaças reais, são notícias falsas sobre ameaças vazias, abstratas, potencializadas pelos memes que são disseminadas no espaço digital. Então, errada. E uma condição para que os memes sejam eficientes é a sua permanência ao longo do tempo na memória das pessoas. Verdadeira. Beleza? Então, a questão de interpretação de texto, gente, ela tem a ver com este exercício de paciência. Buscar as respostas no texto. Mesmo que você não tivesse uma noção ali de apócrifa, você ia perceber que não são ameaças reais, né? Na verdade, são ameaças abstratas, vazias, ali tratadas pela ideia de meme. Depois, o termo entre parênteses não é sinônimo do termo destacado em. Então, se eu quero que não é sinônimo, eu quero a alternativa o quê? Errada. A mais errada, né? Costumo brincar com vocês e falar assim, gente, tá numa mesa, 4 rapazes, tem que escolher entre um, né? Tem que escolher um entre os 4, na verdade. Vai por critérios óbvios. Se você quer o pior, é o sem dente. Se você quer o melhor, é o concursado. Então, é isso, né? Então, aí você olha, estatutário, seletista, faz lá o seu ranking. Um livro que ensinava as pessoas comuns a prepararem os ritos para matar os hereges. Então, a ideia de herege, ideia de incrédulos. Isso aqui, verdadeiro. Códigos digitados compartilhados repetidamente criam e consolidam hábitos. Consolidam, confirmam. Respaldam. Reforçam. Beleza? Então, não é o mesmo que conectam. Então, pessoal, na letra C temos o seguinte: memes viajam e são aceitos passivamente, obliterando a inteligência e o pensamento crítico. O verbo obliterar quer dizer apagar, suprimir, ocultar. Então, basicamente, nós temos o sentido aí correspondente. Suposições, ilações fortalecem as bases emocionais. Ilações, inferências. Beleza. De modo que a nossa resposta vai ser a letra B, de bom continuar o quê? Estudando. Uma questão de vocabulário, na minha opinião, uma questão relativamente simples. Depois, leia o trecho a seguir. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, associou a pandemia às migrações. O ex-ministro italiano, Matteo Salvini, culpou os refugiados pelas infecções na Itália. Muçulmanos foram responsabilizados pelo dispersar do vírus na Índia. Africanos na China foram discriminados. Nesse trecho, é correto afirmar que o termo as migrações é complemento que nominal. Então, associou a pandemia às migrações. Associa uma coisa a outra. Eu quero a certa, né? O verbo é transitivo direto e indireto, ó.
O primeiro-ministro da Hungria, sujeito, associou a pandemia, objeto direto, a quê? As migrações, objeto como indireto. Então, o termo é objeto indireto. Depois, muçulmanos é adjunto adnominal. Muçulmanos foram responsabilizados pelo dispersar dos vírus. Muçulmanos, sujeito, foram responsabilizados, uma locução de passiva, pelo dispersar dos vírus. Na Índia, eles foram responsabilizados por alguma coisa, beleza? Então, nesse caso, o termo está completando responsabilizados, tá? Logo, não é adjunto adnominal, é sujeito paciente. Esse sujeito é simples e expresso na frase. Tá escrito aqui, né? Pelas infecções é agente da passiva. Culpou os refugiados pelas infecções. Então, o ex-ministro italiano Matteo Salvini, sujeito, culpou. Quem culpa, culpa alguém de ou por alguma coisa. Então, culpou alguém de ou por alguma coisa. O-D-I-O-I. Então, culpou os refugiados pelas infecções. Gente, só um detalhe, não havia como isso aqui ser agente da passiva, porque a frase está na voz ativa. Então, marcar um negócio desse aqui é morte, asfixia, envenenamento com requinte de crueldade, né? Observe que a frase está na voz ativa. Não há agente da passiva, né? Então, mesmo que você não soubesse o que é, não faria sentido. Então, não há agente da passiva. Então, culpou os refugiados pelas infecções, eu tenho OD e o quê? OI. A frase está na voz ativa, não há agente da passiva. Bom, aí eu tô lá na última opção que me resta. Africanos na China foram discriminados. Isso aqui é uma locução de passiva, né? Na China, um adjunto adverbial de lugar e africanos, sujeito. Beleza? Então, no caso aqui, a gente tem um sujeito simples. Logo, nossa resposta, letra D, de Deus ajuda menino que senta e estuda. Africanos é sujeito simples. Letra D, de devo estudar até tomar posse no concurso da minha vida. Leia o trecho a seguir. Aqui é uma questão de conector. Além disso, transmitem angústia, horror e medo. Portanto, incitam a lógica da autodefesa. Considerando o sentido desse trecho no texto, os conectores, além disso e portanto, não podem ser substituídos, respectivamente, pelos termos. Então, além disso, é um conector aditivo. Portanto, conector conclusivo. E aí, ó, não podem ser substituídos, respectivamente, pelos termos. Vamos lá. Ademais, pode, porque é um conector, o quê? Aditivo. Então, quando a gente pensa em ademais, ok. Por conseguinte, conclusivo. Então, aditivo conclusivo. Assim sendo, é conclusivo, né? Então já não é uma boa opção. Entretanto, é uma péssima opção, porque aqui é um conector adversativo. De mais a mais, embora pouco usual, aditivo. Em vista disso, ó, conclusivo. Uma ideia de consequência, né? Outro sim pode ser um aditivo. E logo conclusivo. Ou pelo menos possível, né? Pode ser aditivo. Pior resposta, letra B, assim sendo que é conclusivo e entretanto que é adversativo. Vamos pensar aqui nos conectores
coordenativos. Claro que eu tenho alguns que mudam de sentido, mas isso é exceção na nossa língua. Então, eu tenho os conectores aditivos, os normais, e, nem, os correlatos, ó, não só, mas também, não só, mas ainda, além disso, posso usar uma palavra também, ainda, alguns advérbios, né? Ainda, também, são advérbios que vão marcar essa noção aditiva. Tô colocando assim só para você saber que aqui a gente já tem uma lógica que é mais adverbial. Bom, além dos aditivos, eu tenho os adversativos. Então, adversativos, mas, contudo, entretanto, no entanto, porém, todavia, não obstante. Então, ó, esse entretanto que tá entrando aqui vai marcar uma ideia de oposição, ele é adversativo, né? Bom, aí eu tenho os conclusivos. Por isso, portanto, logo, então, assim, desse modo, dessa forma, por conseguinte. Tenho os alternativos ou, ora, quer, e tenho os explicativos. Porque, já que, uma vez que, pois. Claro que há conectores que podem ter seus sentidos alterados, ó. Pois pode ter o sentido alterado, e pode ter o sentido alterado, mas. Então, alguns conectores podem ter os seus sentidos alterados. Conector ou. Então, os que estão em amarelo aqui são conectores que eventualmente podem ter os sentidos alterados a depender do contexto, tá? Então, vou colocar assim, ó, em amarelo. Conectores que podem ter o sentido alterado. Resposta da questão número 4, letra B, de bom continuar estudando que vai dar tudo certo. E aí a gente continua. Na construção do seu texto, intitulado A Dispersão da Violência e os Memes, o autor emprega os seguintes recursos, exceto. Quer dizer, eu quero a mais o que? Errada. Se eu quero é exceto, citação entre aspas para defender sua tese. Não existe isso aqui dentro do texto, né? Aí é só voltar ao texto para ver que não tem isso aqui. Ele não se vale de argumento de autoridade. Definição de termo para esclarecer seu conceito. Definiu memes, beleza? Exemplificação para sustentar um fato apresentado. O que é a exemplificação que ele dá? Do próprio livro lá, né? Ele conta uma historinha, ele traz um enredo, né? Inserção de dados históricos para situar o contexto. Então ele coloca, né, épocas e mostra que não é de hoje que existem, né, essas ideias de notícias falsas, essas questões relacionadas à própria divulgação do discurso de ódio. Então, só voltando ao texto aqui, porque aí o aluno tinha que passar pelo texto e pensar assim, tá, olha aqui, Flávio, ele citou aqui o nome de um livro, aí como estava entre aspas, eu pensei que era isso. Bom, isso é uma contextualização histórica. Ó. Em 1487 foi lançado O Martelo das Bruxas, um livro que ensinava pessoas comuns a identificarem feiticeiros. E aí o que ele está fazendo é mostrando que esse livro ele foi muito nocivo. Por quê? Ele trouxe ali
vários prejuízos à sociedade. Quantos deveria estar usando, né, tipografia para combater o analfabetismo? Na verdade, não. Estava se divulgando um conteúdo sem condições de comprovação. Então, citação entre aspas para defender a sua tese não ocorreu. As aspas foram usadas para marcar nome de obra literária. Não se recorreu a argumento de autoridade. Então, as aspas foram usadas, né, para marcar o nome de uma obra. Letra A, de amanhã vou estudar português. Depois eu tenho o seguinte, leia os textos a seguir. Meme é um termo grego que significa imitação. O termo é bastante conhecido e utilizado no mundo da internet, referindo-se ao fenômeno da viralização de uma informação, ou seja, qualquer vídeo, imagem, frase, ideia, música, etc., e que se espalhe entre vários usuários rapidamente, alcançando popularidade. Meme, do inglês meme, redução do grego mimeia, atos, imitação, cópia. Imagem, informação ou ideia que se espalha rapidamente através da internet, correspondendo geralmente à reutilização ou alteração humorística ou satírica de uma imagem. Ideia ou comportamento que passa de uma geração para outra, geralmente por imitação. Esse era o conceito, né, vamos dizer assim, princípio de meme. Então, esse conceito 2, ó, mais relacionado à ideia inicial do termo, que é essa ideia de imutabilidade no tempo, né? E, obviamente, esses conceitos apresentados são conceitos mais contemporâneos. Bom, eu tenho um verbete de dicionário. Só lembrando, os verbetes de dicionário, eles remetem à linguagem metalinguística. Então, a gente já sabe que verbete de dicionário qual que é a função de linguagem no caso de um verbete? Metalinguística. Porque é uma palavra explicando outras palavras. Então, a função aqui é metalinguística. É correto afirmar que a função de linguagem predominantemente nesse texto é. Então, antes aqui de marcar, ó, conativa é típica da publicidade. O objetivo da função conativa é convencer. Fática tem a ver com ruído, tem a ver com iniciar ou manter a comunicação. Metalinguística é quando os próprios elementos da linguagem são utilizados na composição do texto, né? É um texto falando do próprio texto, um poeta falando da dor de ser poeta, um escritor falando da escrita, uma prova de concurso que traz um texto falando sobre concurso público. Então, os elementos da linguagem aparecem, eu vou usar a palavra sobrepostos, na lógica textual. Então, vamos pensar no dicionário, né? É uma palavra explicando outra palavra. Palavra explicada por outras palavras. Vou falar video show, que eu nem sei se existe mais, mas o video show era um programa de TV que falava sobre o quê? A própria TV. Então, isso é metalinguística. Uma propaganda fazendo propaganda. Então, eu tenho uma propaganda, anuncie aqui. Se você viu, todo mundo vê. Então, é um anúncio do próprio espaço de anúncio. Isso é a metalinguagem. Um poeta falando da própria dor de escrever poesia ou da sua obra poética. Então, os elementos da linguagem aparecem sobrepostos na lógica textual para facilitar aí a sua compreensão, tá? Uma poesia que fala, por exemplo, falando da poesia, ou do fazer poético, né?
Um texto em português falando sobre a língua portuguesa. Então, texto em português falando sobre a língua portuguesa, por exemplo, né? Então, texto em português. Então, expressiva, também chamada de função emotiva da linguagem, está centrada no autor. Então, o que importa é o que o autor sente. Então, aqui, basicamente, emoções do autor. No conceito de uma palavra, isso que não vai acontecer nunca, né? Então, agora que eu já tenho uma noção, ó, conativa, porque o locutor estabelece com o leitor uma interação que lhe impõe o significado de um vocábulo. Só que a conativa não é isso. A função conativa da linguagem, né, ela tem a ver com uma linguagem persuasiva. O objetivo dela é convencer. Então a explicação pode estar certa, mas a função está errada. Fática, porque o locutor explora o canal da linguagem para manter contato com o leitor e manter a interação. A explicação está certa, mas a função do texto não é fática. A função do texto é metalinguística, porque eu tenho um verbete de dicionário em que uma palavra explica outras palavras. Então, porque o locutor se expressa por meio de um idioma, que é o objeto do qual ele trata. É uma palavra explicando outra palavra, beleza? Expressiva, porque o locutor manifesta o sentido afetivo e particular que ele atribui a um dado vocábulo. Não apareceu isso no texto, não existe um sentido vocabular afetivo. O sentido retratado no dicionário é o sentido, obviamente, denotativo. Então, essa questão é bem conceitual e tranquila para quem sabia o que era função conativa, fática, metalinguística. Flávia, você não está falando errado, não? Não deveria ser conotativo? Conotativo é outra coisa, né, gente? É uma palavra empregada em sentido figurado. Aqui a gente tem a função conativa da linguagem, também chamada de função apelativa, tem a ver com convencer. Então, a função conativa, também chamada de função apelativa da linguagem. O propósito é convencer. Ela é típica dos textos publicitários, beleza? E aí depois eu tenho o seguinte, assinale a alternativa em que o emprego da vírgula está correto. Bom, frases aleatórias, tudo bem. A Bolsa de Valores de São Paulo garantiu a bancos e corretoras o pagamento de compra de ações. Gente, garante algo a alguém. O verbo é transitivo direto e indireto. A Bolsa de Valores de São Paulo, sujeito, né? Sujeito é simples aqui, que é a bolsa, o núcleo. A bancos e corretoras, objeto indireto. O pagamento de compra de ações, objeto direto. Qual que é a regra que a gente tem? Não se separa o verbo de seus complementos por vírgula. Então, não se separa o verbo dos seus complementos por vírgula. A internet possibilita contatos entre as pessoas mundialmente. E os celulares favorecem a comunicação. Flávia, o que é essa vírgula antes do conector E? A vírgula antes do conector E, ela é legítima, ela pode ser usada sempre que os sujeitos das orações que constituem o período forem diferentes. Então, a internet possibilita contatos. Sujeito, internet. E os celulares favorecem a comunicação. Sujeito, celulares. Os celulares é que favorecem. Então, quem que possibilita contatos? A internet. Quem que favorecem a comunicação? Os celulares. Então, aqui, ó, recomenda-se, a regra é essa, ó, recomenda-se o uso de vírgulas, que vírgula, que vai ser uma só, antes do conector E, sempre que as orações do período tiverem
sujeitos distintos. Então, recomenda-se o uso de vírgula antes do conector e sempre que as orações do período tiverem sujeitos distintos. Se os sujeitos forem iguais, essa vírgula não é recomendada. Não é um caso proibido, mas não se recomenda. Aí você teria que avaliar as alternativas. Bom, essa daqui eu já sei que está certa, mas eu preciso achar o erro nas demais. Melhorar a eficácia de automóveis movidos por combustível teria impacto no meio ambiente mundial. Melhorar a eficácia de automóveis movidos por combustível teria impacto. Isso aqui é o sujeito, isso aqui é o predicado. No caso, a gente tem, obviamente, um sujeito oracional, isso não importa. A nossa máxima é: não se separa o sujeito do predicado por vírgula. Então, não se separa o sujeito do predicado por vírgula, beleza? Depois eu tenho o seguinte: os turistas brasileiros que precisem viajar para o exterior, ou é par ou é nada, ó. Os turistas brasileiros que precisem viajar para o exterior devem ter passaportes vigentes. Bom, vamos só pensar aqui. São todos os turistas brasileiros que precisam viajar para o exterior ou só uma parte? Uma parte. Se é uma parte, essa oração é adjetiva restritiva. Se é uma oração adjetiva restritiva, ela não vem entre vírgulas. Aqui, ó. Por que é isso aqui? É uma parte dos turistas. Eu, por exemplo, não preciso viajar para o exterior. Eu sempre falo isso, eu não preciso e nem tenho vontade. Aí as pessoas falam assim: como assim, tem vontade, você não quer conhecer Paris? Não, eu fico muito feliz conhecendo Maragogi, bonito. O Brasil tem muita coisa bonita, gente. Eu gosto muito, muito, muito do nosso país. E acho que se eu precisar gastar meu dinheiro em algum lugar, eu vou gastar aqui mesmo. Então, claro, cada um é cada um. Aliás, ultimamente eu só gasto meu dinheiro, sabe onde? Em Jaboticatubas, né? Vou pra lá, tomo uma cerveja, passeio na roça, né? Eu tenho um sítiozinho lá, então meu negócio é outro. Minha filha, por exemplo, já morou no exterior, né? Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, mas você não vai, mas seu filho vai. Meu filho, eu sou eu, né, gente? Vitor também, por exemplo, já foi ao exterior. Eu não tenho vontade. Mamãe tem vontade de ficar aqui. Por quê? Porque eu sou assim, porque tá ótimo pra mim, assim. Então, parte dos turistas, meu marido já falou assim: ah, mas eu tenho vontade. Então tá, pode ser que eu vá algum dia, né? Já fiz algumas viagens internacionais, mas nada que me agradou. Então, parte dos turistas precisa viajar para o exterior. Não são todos. Sou mais feliz aqui dentro mesmo. Claro, gente, existem problemas a serem melhorados no nosso país. Segurança, etc, etc, né? Mas não é gastando dinheiro fora que nós vamos resolver isso. Então, letra B, de bom continuar estudando. E aqui nós revisamos algumas regras de pontuação também por meio da questão. 8. Ainda animadíssimos por aqui. Leia o texto fora de si. Eu fico louco, eu fico fora de si. O menino, eu tô fora de mim, lendo isso na prova. Relaxa. Eu fica assim, eu fica fora de mim. Flávia, eu fica é porque é mais legal. Eu fico um pouco, depois eu saio daqui. Eu vai embora, eu fico fora de si. Eu fico oco, eu fica bem assim. Eu fico sem ninguém em mim. E a música que eu mais gosto, do Arnaldo Antunes, letra e música, chama A Casa é Sua. É maravilhosa. Nessa canção, é correto afirmar que Arnaldo Antunes apresenta mudanças e adaptações à concordância verbal, sem desrespeitar os preceitos da norma escrita da língua portuguesa. Não, sem desrespeitar não tem jeito não. Olha o que acontece aqui, ó. Eu fica. Não, eu fico... Ele fica, ele desrespeita, mas existe uma intencionalidade, né? Eu vai embora, eu vou embora, ele vai embora. Então, existe uma intencionalidade. Logo, li aqui, ó, sem desrespeitar os preceitos da norma padrão? Não, desrespeitando. É uma licença poética, ele não diz respeito do nada, mas diz respeito.
emprega os verbos ir e ficar na terceira pessoa do singular do presente, do modo indicativo, concordando com o nome a que se refere. Nem sempre, né? Aqui, ó. Eu fico, ele o quê? Fica. Eu vou, ele o quê? Vai. Então, olha o que meu texto traz. Eu fica, eu vai. Então, essa daqui também tá errada. Porque não está concordando com o nome a que se refere, né? Desrespeita-se a concordância. Revela uma escrita caótica. Na verdade, não é bem isso. É uma música, é uma licença poética. Uma construção textual descontextualizada. Não, gente, porque está dentro de uma música. Produzindo um texto sem progressão e desorganizado. Não, o texto é compatível com o gênero. E a desordem sintática aqui é para mostrar a desordem interna. Eu fico louca, eu fico fora de mim. Quer dizer, eu estou pensando em você, eu estou fora de mim. Eu não consigo me sentir completo. Usa o verbo sair e em alguns trechos o verbo ficar, concordando com o pronome eu, em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Em alguns trechos ele concorda, porque ele fala eu fico e depois eu fica. E aí, em relação ao verbo sair, ó, aqui, ó, eu saio daqui. Então, vou marcar em amarelo, ó, eu fico louco, eu fico fora, o certo seria, obviamente, né, de mim. Eu fica fora de mim. Então, tá mostrando aqui a terceira e a primeira dialogando, né, mostrando ali que às vezes eu me perco ali em outra pessoa. Eu fico um pouco, aqui tá correto. Depois eu saio daqui. Eu vá embora, eu fico fora de si. Que aí deveria ser novamente, eu fico fora de mim. Eu fico oco. Eu fico bem assim, eu fico sem ninguém em mim. Então, olha o que tá falando aqui. O verbo sair e o verbo ficar, e em alguns trechos o verbo ficar, concordando com o pronome eu em conformidade com a língua padrão. Em alguns trechos está concordando. Logo, resposta correta, letra D, de devo estudar até tomar posse do concurso da minha vida. E vamos para a nona questão. Considerando-se as normas estabelecidas pelo novo acordo ortográfico estão gravadas corretamente. Bom, vamos começar com isso aqui, ó. Hiper, inter e super, porque aqui já tem uma regra para a gente revisar. Hiper, inter e super vão apresentar hífen apenas se o radical começar com H ou R. E sempre junto nos demais casos. Então, vou começar com esta regra. Então, eu falo, por exemplo, ó, hiper, deixa eu colocar de outra cor, para ficar mais bonitinho. Hiper regular, beleza? Eu falo, por exemplo, super herói, super-homem. Mas eu falo, por exemplo, hiperativo, porque é A. Eu falo, por exemplo, internacional, porque é N. Eu falo, por exemplo, super dica. Ai, Flávia, mas é feio, mas é certo. Eu falo, por exemplo, super mãe, porque não é H e nem o que? R. Então, ó, hiper requintado é R, logo é separado, ó. Hiper requintado. Os iguais se repelem, os opostos se unem. Inter resistente, ok. Super revista, errado. Super revista. Então, se for H e R, separa. Aí, ó, prefixo ante, que vai aparecer aqui, ok? O que acontece com o prefixo ante? Ante só apresenta hífen
com H e I, junto nos demais casos. Então, junto nos demais casos. Então, ó, eu vou ter anti-inflamatório. Beleza? E vou ter antiaéreo. Então, antirreligioso. Junto, ó. Tem uma regrinha que fala que se o radical começar com R ou com S, duplica-se. Então, aqui, ó, prefixo terminado em vogal, que é o caso aqui. Ó, todos eles, ó. Anti, contra, infra, beleza? Prefixo terminado em vogal, mais radical iniciado por S ou R, duplica-se a consoante. Então, quer dizer que a gente vai usar RR, SS. Então, antirreligioso, contra-regra, infrasom. Nossa, Flávia, mas muito feio. Mas é assim, a vida é assim. Vogais diferentes junta. Então, quer dizer que essa palavra tá certa. Vogais diferentes ficam juntas. É o que está aparecendo nessa regra aqui. Então, aqui, ó, prefixo mais radical iniciado por vogal diferente, vai ficar tudo junto, sem hífen. Logo, nós já sabemos que está certo, certo e certo. Resposta letra C. Bom, os prefixos co e re se unem ao radical. Então, ó, coordenação, essa palavra aqui provavelmente você sabia, né? Cooperação. Co e re se unem ao radical. Desumano se escreve assim, ó, sem o H. Então, aqui as três estavam erradas e a gente aproveitou para revisar alguns casos de hífen. Sempre importante revisar, gente. Sempre, sempre, sempre importante. Ok? Então, ó, vamos à nossa 10ª questão. Nas alternativas a seguir, estão analisados pares de enunciado, focalizando-se a relação estabelecida entre as orações em cada período. Assinale a alternativa em que a análise apresentada é incorreta. Então, a gente quer a mais errada, né? A gente quer o moço sem dente aqui. No enunciado 1, há uma oração consecutiva. Então, a primeira coisa que eu penso é assim, quais são os conectores consecutivos? Tão, tal, tanto, tamanho, mais o conector que, né? Comeu tanto que passou mal, estudou tanto que foi aprovado, seu desempenho foi tamanho que passou em primeiro lugar. Bom, aí depois eu tenho, então, 1 é consecutiva e 2 é uma oração conclusiva. Oração conclusiva, que tipo de conector? Logo, assim, então, por conseguinte, portanto, são os conectores aqui. E ambas exprimem uma relação de consequência. A relação está certa, eu preciso conferir as orações. Ele era tão nervoso que ele estava tão nervoso que não se submeteu aos exames médicos. Estava tão nervoso que não se submeteu aos exames. Então, tão que, isso aqui, oração consecutiva. Depois eu tenho assim, ó, ele estava nervoso, logo não se submeteu aos exames médicos. Esse logo é uma oração coordenada conclusiva. Quer dizer,
A letra A é verdadeira. No enunciado 1, há uma oração explicativa. E no enunciado 2, há uma oração causal. Bom, a causa, ela vai indicar um motivo. A explicação, eu tenho dois caminhos. Ou vai ser uma evidência, ou pode até aparecer um motivo para algo ainda não realizado. Esse motivo para algo não realizado, em geral, associado a verbo no imperativo. Então, eu preciso agora olhar os enunciados, né? Os conectores de causa e explicação, eles são iguais, o que dificulta a vida mesmo. Então, conectores de causa e explicação, eles são iguais, eu preciso avaliar o sentido. Porque, pois, uma vez que eles podem funcionar tanto como causa quanto como explicação. Ele não se submeteu aos exames médicos porque estava nervoso. Isso é um motivo. Logo, esse porquê aqui é causa. Então, a primeira oração é uma oração subordinada adverbial causal. Depois, não te submetas aos exames médicos. Isso é um verbo no imperativo, não é um imperativo negativo. Não te submetas aos exames médicos, pois estás nervoso. Aqui eu tenho uma noção de motivo para algo não realizado. Motivo para algo não realizado é explicação. Então, aqui a gente vai ter uma oração coordenada explicativa. Então, quer dizer o seguinte, o que está falando aqui está trocado. No enunciado 1, há uma oração causal. E no enunciado 2, há uma oração explicativa. Como eu quero a incorreta, a minha resposta já é essa. Mas eu vou avaliar todas, que é melhor para nós, né? No enunciado 1, há uma relação de causa e consequência explicitada em termos de condição. Isso é tipo do raciocínio lógico, é um se então. Né? Se ele está nervoso, então não se submete aos exames médicos. Né? A ideia aqui, ó, já que ele está nervoso, não se submete aos exames médicos. Então, se ele está nervoso, não se submete. É o que a gente chama de causa condicionada. Dá uma ideia de que toda vez que ele está nervoso, não se submete, né? E depois, no enunciado 2, há uma relação de condição. Se ele está nervoso, não se submeterá. Então, aqui está certo, é uma condição mesmo, né? Logo, verdadeiro. Nos enunciados 1 e 2, há uma relação de concessão. Então, na mesma hora eu pensei, embora, em que pese, mesmo que, ainda que. Pensei nesses conectores todos aqui. E aí, apesar de estar muito nervoso, isso é uma locução prepositiva concessiva, a ideia de concessão mesmo. Apesar de estar muito nervoso, ele se submeteu aos exames. Embora não estivesse muito nervoso, ele não se submeteria aos exames. Então, embora não estivesse nervoso, ele não se submeteria aos exames. Concessão também. Mudaram aqui a frase, mas não tem problema, o sentido está certo. De modo que a nossa questão terá como resposta a letra B, de bom continuar estudando. Beijão, pessoal!